Boa noite. Trabalhei por cerca de 2 anos e 5 meses numa panificadora aqui em Santa Bárbara do Oeste, que fica em São Paulo. A empresa se chama Depanes e fica numa região de chácaras e canavial. Um pouco antes das chácaras, tem um cemitério chamado Parque dos Lírios. Sempre o pessoal da empresa contava histórias bem sinistras, mas eu sempre fui cético e nunca dei ouvidos a essas historinhas de fantasmas, porque são bobagens. Porém, guardo 3 histórias que aconteceram comigo e que até hoje me deixam muito encabulado. A minha mulher sempre me levava para trabalhar, já que eu trabalhava das 2 da madrugada até as 10h20 da manhã, e o local era só mato, bem retirado da cidade e muito propício a animais peçonhentos, junto dos cachorros das chácaras que às vezes ficavam soltos nas estradas, ameaçando a todos que se aproximava. Pois bem, em certo dia minha mulher me trouxe de carro para trabalhar. Eis que na nossa frente surgem 2 bolas de luz. Minha mulher achou estranho e me perguntou se eu estava vendo aquilo. E eu disse, é claro que sim, me parecem ser 2 motos. Mas ela respondeu que não eram por 3 motivos. Primeiro, estavam rápidos demais. Segundo, muito longe do chão. E terceiro, as luzes eram brancas e não vermelhas, como lanterna de carro ou moto. Ela então decidiu aumentar a velocidade do carro e tentar alcançá-las. Mas de repente, as luzes sumiram bem na nossa frente. A outra história é de um amigo PM, que certa vez recebeu um chamado no rádio sobre um indivíduo que tentou roubar um carro. Várias viaturas foram deslocadas até o local e conseguiram prender o indivíduo. Logo depois, esse meu amigo policial militar da Força Tática comentou que, já que eles estavam próximos a esse cemitério, o Parque dos Lírios, por que não dar uma passada por lá e tomar um café com o vigia e também coveiro do local, que inclusive morava bem de frente ao cemitério, que naquela ocasião estava fechado. Não tinha nenhum velório acontecendo nessa hora, pois era por volta das 1 da madrugada. E também porque o indivíduo seguiu preso em outra viatura. Então a Força Tática resolveu ir tomar um café, brincar, jogar conversa fora com o vigia e também coveiro do cemitério. Porém, cerca de 10 minutos depois que eles chegaram, um PM escutou um barulho como de passos vindos de dentro do cemitério. O PM fez sinal para os outros ficarem alerta. Então 2 PMs entraram no cemitério com a arma em punho. Já os outros 2 foram por baixo do lado de fora do cemitério, na estrada de terra, um na viatura e outro a pé. Foi quando eles escutaram vários barulhos por todos os lados. Correram, usaram lanterna, ligaram giroflex e nada de achar alguém. Essa história quem me contou foi um amigo da Força Tática e diz que até hoje ele fica encucado com isso, já que não tinha ninguém naquele cemitério. Bom, o terceiro e último caso estranho não ouvi só de uma pessoa, mas de várias, pois conheço diversos policiais que trabalham na região, e eles me relatam que os moradores sempre ligam pedindo ajuda, muitas vezes por verem indivíduos que passam correndo perto de suas casas, ou pelos cães latirem muito durante a noite. Os policiais até iam no local, ligavam lanterna, giroflex e até tiravam para cima, mas não viam ninguém. Também tem um caso de um amigo do canil da Guarda Municipal, mas de um outro cemitério aqui de Santa Bárbara do Oeste. Numa certa noite, a composição recebeu uma denúncia de que haviam usuários de drogas na frente do cemitério. Ao chegar lá, eles se depararam com os indivíduos. Pararam a viatura e deram alguns conselhos. E então eles foram embora. Mas os guardas continuaram lá, já que os usuários poderiam retornar. Ali, depois de alguns minutos, os cães começaram a ficar agitados, latindo, rosnando e querendo entrar no cemitério. Logo os guardas acharam que tinha alguém se escondendo lá dentro e foram averiguar para ver quem estava ali. Os cães ficaram loucos quando entraram no cemitério,
Batiam de um lado para o outro e não sabiam para onde ir. Já os guardas não viram nada. Só os cães que viam algo que eles não poderiam ver. Boa noite. Eu me chamo Flávio. Moro em Guapira, uma comunidade que fica perto de São Felipe, no estado da Bahia. Nasci e me criei aqui e vivo da roça, até porque tudo fica um pouco distante, já que a cidade mais próxima fica a uns 50 quilômetros. E por conta disso desenvolvi com meu pai e meus tios duas profissões, a de lavrador e a de pedreiro. Porém, vivo mais como lavrador, pois eu tenho um roçado e alguns animais para consumo próprio mesmo. Pois bem, há muitos anos atrás, enquanto eu estava fazendo serviço em uma cidade próximo daqui, vi uma criatura que muitos dizem não existir, ou que só acreditam vendo. Eu vi um lobisomem. Tudo aconteceu na década de 80. Quando eu ainda era bem jovem. Aqui onde moro tinha uns homens que estavam contratando servente para trabalhar numa obra de uma cidade próximo daqui. O salário era bom, eles ainda pagavam o almoço. O único problema era me deslocar todo dia para lá. Era uma viagem de quase 1h30, tanto de ida como na volta. E por isso, eu sempre tinha que sair de casa às 5 da manhã. E só voltar às 8 da noite. Isso era muito cansativo. Foi então que tive a ideia de começar a dormir na obra. Até porque, além de mim, ia ter o segurança de lá. E não seria tão perigoso para mim. Só que troquei um problema por outro. Pois aquela obra era visitada quase toda noite por um lobisomem. Essa obra em que eu estava trabalhando era um prédio de mais ou menos 9 andares. E ficava bem no início da cidade. Por causa disso, de todos os lados era só mato. E quando resolvi começar a dormir lá, a obra ainda estava pelo começo. Só tínhamos feito a fundação e cercado o local com madeira, para que ninguém roubasse as coisas. Mas até que tudo estava indo bem rápido. Pois bem, falei com o engenheiro que me permitiu dormir na obra, contando que eu não roubasse nada, claro. Fiquei contente com a decisão dele, mas foi logo na primeira noite de sono que percebi o quão macabro era o lugar. Eram as 5 da tarde depois do expediente de trabalho, que fui e armei minha rede numa árvore que tinha próximo do portão de entrada, onde os homens descansavam depois do almoço. E assim que armei minha rede, fui logo atrás de uma marmita que vendia ali próximo, para poder jantar. E assim que voltei, o segurança da obra estava bem perto da minha rede e parecia me esperar. Eu fiquei com um pouco de medo e achava que ele iria brigar, por eu ainda estar ali. Foi então que cheguei perto e o segurança falou: "Boa tarde, moço. O senhor vai dormir aqui?" Eu ainda com medo respondi ele: "Vou sim, senhor, mas eu pedi ao engenheiro e ele deixou. Se tiver algum problema eu posso ir embora." O homem me olhou e falou o seguinte: "Não é isso não. É que quero lhe avisar para armar a rede mais no alto da árvore, ou procurar um lugar mais protegido, porque aqui é perigoso e ainda tem um bicho que toda noite entra na obra." Eu, já curioso com aquilo que ele me disse, perguntei: "Mas que bicho é esse que o senhor está falando?" Ele, num tom sério, foi falando: "Desde que a obra começou, que tem um bicho que invade aqui, quebra os materiais da construção e logo depois vai embora. Quando vi aquilo pela primeira vez, nem acreditei, porque o bicho parecia um cachorro, só que era muito grande para ser um.
além de feder a carniça. Se eu fosse tu, não confiava não, pois o bicho é muito grande. Como era a minha primeira noite ali, desconfiei daquela história. Até porque ele podia estar querendo me fazer medo, para eu não ficar ali. Pois se esse bicho tivesse mesmo aparecendo, acho que aquele segurança não teria coragem de ainda estar trabalhando ali. Foi então que me despedi do homem e comi a minha marmita. Depois fiquei descansando com a rede baixa. Ainda umas horas da noite o segurança veio até mim e me pediu para subir a rede, mas mesmo assim não subi. Fiquei dormindo daquele jeito mesmo por uns 2 dias e nada do tal lobisomem aparecer. Mas na terceira noite, que era de lua cheia, aquele demônio apareceu. E não sei se foi sorte ou sexto sentido, pois se eu tivesse dormindo na hora que o bicho apareceu, com certeza ele teria me atacado. Tudo aconteceu numa noite de lua cheia. Estava bem claro e dava para ver bem a região. E assim como todo dia, conversei um pouco com o segurança. Logo depois fui para minha rede dormir, e ele sempre avisando para aumentar a altura da rede. Mas eu achava que aquilo não iria aparecer. Foi então que dormi. O tempo passou e já era por volta de umas 12 ou 1 da madrugada, quando me acordei para poder fazer xixi. Fui até perto de uma vala e fiquei ali me aliviando e admirando o silêncio do lugar. Enquanto fazia xixi, percebi uma coisa bem grande pular para dentro da obra. Só que aquilo estava do outro lado, a cerca de uns 30 metros de distância de mim. Na hora em que vi aquilo, já gelei de medo, pois parecia ser de fato um lobisomem. Foi aí que decidi subir numa árvore que tinha perto de mim, pois se eu fosse para minha rede, o bicho iria me ver. Lentamente subi na árvore e me escondi entre as folhas, e logo comecei a escutar aquilo bater e quebrar algumas coisas na construção. Aquela besta batia ferozmente em tudo, fazendo um barulho muito alto, e o segurança nem dava notícia. Talvez ele também estivesse escondido assim como eu, e até aquele momento não tinha visto aquele bicho direito, somente de longe. E foi quando ele saiu da fundação que o vi bem de perto, e tive a certeza de que lobisomens existem. Ele era grande e muito peludo, se movia de um jeito estranho e parecia estar sempre olhando para o chão, como um porco. E percebi também 2 coisas descomunais: suas orelhas e pernas, pois eram muito grandes. Aquele bicho era mistura de cachorro, porco e gente, uma coisa muito feia. Esse bicho ficou rodando por ali, até aí onde minha rede estava, e ele a rasgou com muita raiva. Depois foi até o carro do segurança, mas não viu nada por ali, e continuou andando. Depois começou a cheirar o ar, mas para minha sorte não conseguiu sentir meu cheiro. Foi então que aquela aberração foi andando até perto da mureta de madeira. Ficou de pé e pulou sobre ela com muita facilidade. Quando aquele bicho foi embora, eu agradeci a Deus por ele não ter me visto, e nem o segurança. Depois daquela aparição ele não voltou aquela noite. Mas mesmo assim fiquei lá em cima da árvore, e pensando comigo, que se eu ainda estivesse dormindo na rede, com certeza ele teria me atacado, sem hesitar. Pela manhã desci da árvore e vi o segurança sair do seu carro. Fui conversar com ele, que me contou que tinha passado a noite ali, e ficou frente a frente com o bicho. Ele, me vendo com a cara de assustado, só me disse: "Eu te avisei, não avisei? Vi quando tu se levantou e depois correu para a árvore. Também vi aquele bicho chegar perto daqui. E se ele tivesse te atacado, eu iria atirar. Sorte tua que o bicho não foi até aquela árvore." Apesar do medo, nem lembrava que o guarda poderia atirar naquele bicho. Mas pelo tamanho daquela coisa, eu acho que ele não sentiria os tiros. Bom, conversei com o segurança e ele me disse que não havia contado a ninguém desse ocorrido, já que o lobisomem podia ser alguém da obra, e aquele ser poderia ir atrás de alguém da sua família.
e me pediu para fazer o mesmo. Não contar a ninguém, pois não era coincidência aquele lobisomem ir quase toda noite destruir as coisas da obra. Era quase certeza ele ser alguém que trabalhava ali. Então foi isso que fiz, e não contei essa história para as pessoas da obra, somente para familiares e amigos próximos. Meses depois, e depois desse dia, não tive coragem de dormir mais nenhuma noite ali, e ia para casa todo santo dia. Fiquei admirado com segurança, que mesmo sabendo que o lobisomem aparecia naquele lugar, continuava a trabalhar ali. Bem, foram vários meses até a obra ser concluída pela nossa parte. O segurança sempre me dava alguma notícia daquele bicho pela manhã. Eram aparições rápidas, mas que ficaram em nossas mentes para sempre. Até hoje escuto histórias de lobisomens. Sei que esses seres são reais e que vivem escondidos na mata, só à espera de um desavisado. Olá, eu me chamo Cláudio, moro em Tianguá, que fica no estado do Ceará, mas não sou natural daqui, pois vim para cá alguns anos atrás, por conta de um emprego melhor que consegui aqui. Mas antes eu exercia uma outra função, lá na minha cidade natal, que era como vigia escolar, onde eu trabalhava das 6 da noite até as 6 da manhã. Foram 7 longos anos nesse meu emprego, e só saí depois que consegui um outro melhor. Pois bem, nesses 7 anos vi muita coisa sinistra nesse colégio em que eu trabalhava. Vi portas se baterem, passos nos corredores, risos de pessoas, mas disso eu não tinha medo, pois para mim aquilo tudo era do além e não tinha como me fazer mal. Mas um dia apareceu uma criatura dentro daquele colégio e que até hoje me causa pesadelos. Tudo começou em 1998, ano em que comecei a substituir meu pai no seu trabalho, que era como vigia escolar. No início eu ficava das 6 da manhã até as 6 da noite. Era bem puxado, mas pagavam bem. Fiquei alguns meses substituindo meu pai, até o diretor do colégio me ofereceu uma vaga para a noite, pois o antigo vigia tinha pedido as contas, e estavam precisando de alguém para ficar das 6 da noite até as 6 da manhã. Na mesma hora eu aceitei, pois era carteira assinada e pagavam bem. Eu era jovem e iria ter o dinheiro só para mim. Foi então que iniciei os trabalhos por lá, e estranhei um pouco no início, pois colégios são bonitos durante o dia, e você anda por todos os lugares. Mas à noite, a história muda totalmente. É um silêncio total, e a escuridão da noite faz o lugar ficar bem sinistro. Essa escola em que eu trabalhava era bem grande, pois tinha ensino fundamental e médio, além de ter uma quadra bem grande. O lugar era bem no início da minha antiga cidade, perto de um matagal, onde as primeiras casas ficavam um pouco longe. E apesar de assustador o lugar do meu trabalho, todo início do mês estava lá o meu salário, e era esse o meu estímulo. Mas depois de 2 anos exercendo aquela função, eu quase desisti de trabalhar. E a causa disso foi uma criatura que parece ter saído do inferno. Era a época de quaresma. Eu estava trabalhando normalmente, e nem imaginava que ia ver aquele ser. Mas quem o viu primeiro não fui eu. Foram alguns jovens que sempre vinham jogar bola na quadra da escola. Eles vinham às 8 e só iam embora por volta das 11 horas da noite. Era costume sempre eles virem jogar. Até que numa dessas noites, aquele bicho apareceu e tudo mudou.
Era por volta das 10 horas da noite, quando os rapazes desesperados vinham correndo da quadra. Na hora em que vi aquilo, já me levantei e fiquei na alerta, pois achava que fosse alguma briga. Foi quando um deles começou a falar: Cláudio, tem um bicho lá de trás da quadra. Ele veio do mato e pulou o muro. E estava em pé. Bora lá pra tu ver. Todos eles diziam isso ao mesmo tempo. Alguns disseram que era um lobisomem, mas eu achava que fosse mentira, pois eles podiam estar querendo me deixar com medo. Foi então que fui com eles onde o tal bicho tinha aparecido, mas não vi nada. Chequei os corredores e também algumas salas, mas nada daquela criatura. Porém, os rapazes continuavam a falar que viram um bicho e que ele estava de pé. Era todo peludo e bem feio. Uns juraram pela própria vida que aquilo tudo era verdade, mas ainda assim eu pensava que era mentira. E eles nem jogaram mais aquela noite e foram embora com muito medo. Então continuei lá na frente do colégio fazendo o meu serviço. E dias depois desse ocorrido, os rapazes não jogaram bola até tarde da noite e mudaram até o horário. Agora iam das 6 até as 8 da noite. Estranhei muito tudo isso, mas ainda achava que fosse mentira. E como não tinha visto aquilo, continuei despreocupado e fazendo a minha vigília. Mas em uma noite, quase me bati de frente com o macabro lobisomem. E por Deus, ele não me viu. Era por volta da meia-noite. Estava no meu posto de trabalho, que era justamente o portão do colégio. Eu ficava sentado em uma cadeira na parte de dentro e de vez em quando fazia rondas pelos corredores. E já devia estar na minha 8ª ronda da noite, quando fui a esse horário para ver se estava tudo tranquilo. E como disse, esse colégio era muito grande, tinha vários corredores. Primeiro eu ia na parte que era mais perto do portão, e logo depois ia até uma parte bem distante, onde só tinham apenas 7 salas de aula, e um muro onde os rapazes viram aquele bicho pular. Depois desse muro, era somente mato. E eu estava ali, me dirigindo para lá. Foi quando ao longe vi uma coisa pular o muro e ir correndo bem rápido lá para o outro lado, onde eu já tinha passado. Como estava escuro, achei que fosse um ladrão. Peguei meu cacetete e já fiquei na alerta. Mas aquilo não era um ladrão. E se não fosse pela minha intuição, aquilo teria me atacado. Foi então que resolvi ver primeiro se aquele sujeito estava armado, pois até então achava que fosse um ladrão. E entrei numa das salas e não tranquei a porta, pois assim que ele passasse, o derrubaria com um só golpe. E fiquei esperando ele passar pela sala. Foi quando comecei a escutar passos pesados e assustadores, e algo como um cansaço, só que bem alto e mais medonho. E já achando aquilo muito estranho, resolvi olhar pelas entradas de ar da sala. Foi aí que vi uma coisa que até hoje me causa arrepios. Era um bicho que estava a uns 8 metros de mim, e estava de 4, e parecia um cachorro, só que aquilo era bem maior que um, e o tempo todo cheirava o chão como se estivesse procurando algo. O fungado que aquilo fazia também era assustador. Achava que isso era o mais estranho. Foi aí que a criatura ficou de pé, sobre as 2 pernas de trás. Aquilo não era normal, pois suas pernas eram muito grandes e pareciam estar quebradas. Ele era bem maior do que eu, devia ter mais de 2 metros, e o tempo todo aquilo grunhia e cheirava o ar. Foi então que ele ficou novamente de 4 e foi até onde eu ficava sentado vigiando. Depois passou de novo por mim, e o tempo todo cheirando o ar. Ele, vendo que não tinha ninguém ali, pulou o muro e logo foi embora. Eu rezei e agradeci a Deus por não ter me batido de frente com aquilo, pois ele estava à minha procura, já que foi diretamente onde eu ficava. E como não me achou por ali, foi embora. Eu fiquei na sala pensando no estranho bicho e com muito medo no que iria acontecer nos outros dias.
pois era a noite que eu trabalhava, e essa era a mesma hora que o bicho aparecia. Eu fiquei ali acordado até amanhecer. Saí da sala e fui lá para frente para entregar a guarda ao meu pai, que notou meu abatimento e perguntou o que tinha acontecido. E contei a ele do ocorrido. E foi então que meu pai me disse que o bicho que vi era um lobisomem, e que em época de quaresma esses bichos aparecem mesmo. O meu pai falou que iria me dar um revólver para quando eu viesse trabalhar, mas que fosse para eu me esconder sempre que o lobisomem aparecesse, já que nunca se sabe o que eles podem fazer. Então fui para casa e mal dormi aquele dia, pois só conseguia pensar naquele bicho. E em pouco tempo já tinha dado minha hora de voltar para ir trabalhar. E mesmo com medo fui. Toda noite eu me escondia nas salas, embora tivesse armado, pois para mim um simples 38 não derrubaria a coisa que vi. Escutei por várias vezes aquela respiração ofegante pelos corredores. Vi também ele passar correndo diversas vezes, mas que nunca tinha me visto. E foi desse jeito até o fim da quaresma. Depois o bicho nunca mais entrou no colégio. Porém o medo e o trauma ficaram. Sempre que eu via algum barulho, eu já corria para ver o que era. Ou se não, me escondia logo em uma das salas. Mas aquele ser nunca mais apareceu. E agradeci a Deus por tudo. E podem me chamar de medroso por ter feito isso. Mas quando você vê um lobisomem, fica difícil pensar em reagir. Bom, eu trabalhei por mais alguns anos ali, até arrumar um emprego melhor e me mudar de cidade. Mas hoje ainda fico pensando nesse ocorrido. Fiquei por muito tempo sem contar essa história a ninguém, além do meu pai e da minha mãe, pois eles mandaram não falar, pois como aquilo só vinha atrás de mim, com certeza ele me conhecia, e não seria bom falar para as pessoas próximas que eram nas salas que eu me escondia, pois ele poderia invadir e ir direto para me atacar. Porém, eu nunca descobri quem era aquele bicho, e nem o porquê dele estar sempre vindo atrás de mim. Mas por Deus, ele desistiu daquilo e eu segui a minha vida. E se não fosse a minha intuição de entrar na sala naquela noite, eu teria me batido de frente com ele. E como só estava com um simples cacetete, com certeza ele iria tirar minha vida. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.